Olá, pessoal. Tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre física moderna. Bom, física moderna é a parte da física, é o ramo da física que foi desenvolvido, pessoal, a partir dos anos 1900, ali no final do século XIX, início do século XX. No final do século XIX, acreditava-se que a física estava completa, que não havia mais nada para se estudar em física, porque tudo que precisava ser explicado já tinha sido na natureza, já tinha sido explicado. Então, o eletromagnetismo já estava com suas leis muito bem formuladas, a mecânica, a termodinâmica eram ciências muito bem fundamentadas já. Todavia, alguns fenômenos começaram a acontecer e fizeram com que os cientistas ficassem intrigados, pessoal. Nessa época, inclusive, o Lord Kelvin, um físico muito importante, falou que os alunos, para um congresso de física, que os alunos não deveriam estudar física, porque a física se tornaria uma ciência que não teria mais tanta relevância, dado que tudo que precisava ser desenvolvido naquela ciência já estava pronto, certo? Ele estava profundamente errado, pessoal, porque a partir de alguns dados inconsistentes em alguns experimentos surgiu todo um novo campo para a física. Basicamente, a gente costuma dizer que a partir da experiência de Michelson Morley surgiu toda uma nova linha de pensamento para a mecânica, a partir da teoria da relatividade. E a partir dos estudos da radiação de um corpo negro, surgiu toda também uma linha nova, pessoal, para a física chamada teoria quântica, certo? Hoje nós vamos falar sobre teoria da relatividade restrita nesse primeiro momento, certo? Então a teoria da relatividade ela vai se dividir também em duas, relatividade restrita e relatividade geral. A relatividade restrita é aquela que trata de referenciais inerciais, que são os referenciais nos quais a aceleração é zero, certo? A teoria da relatividade geral vai tratar de referenciais acelerados e a restrita de referenciais inerciais. Bom, para falar sobre relatividade, nós precisamos nos remeter à relatividade clássica, a relatividade de Galileu, a qual, pessoal, basicamente se refere, é relatada da seguinte forma: a velocidade de um corpo é relativa ao referencial. Por exemplo, essa caneta é a coisa mais básica de física, né? Essa caneta ela está parada em relação a mim, porque a posição dela em relação a mim não está variando. Só que ela está se movendo em relação ao chão, ou em relação à câmera. Em relação à câmera, a posição dela está variando, certo? Então, a velocidade ela é relativa ao referencial. A posição e o tempo não. A posição e o tempo são absolutos, certo? O tempo, galera, ele passa igual, né? Se eu pegar a caneta se movendo, passaram-se 10 segundos para mim e 10 segundos também para quem está no referencial da câmera, por exemplo. Ok? E isso funcionava muito bem. Como a gente vai precisar disso, galera, eu vou até falar um pouquinho sobre aquela coisa mais simples de velocidade relativa, que é a velocidade relativa de aproximação e afastamento, né? Quando dois corpos eles estão indo um na direção do outro, ou seja, eles têm velocidades em sentidos opostos, a gente diz que a velocidade se soma, certo? A velocidade de aproximação deles, ó, é a soma das duas. Então, dois carros colidiram frontalmente, um estava a 80, outro estava a 100 km por hora. É uma colisão de 180 km por hora, porque tu soma as duas velocidades. Agora, se um está seguindo o outro, aí a gente subtrai as velocidades, né? A aproximação deles, a velocidade relativa de aproximação vai ser a subtração das velocidades, certo? Isso funcionou muito bem até alguns dados obtidos com a experiência de Michelson e Morley. Era um químico e um físico, galera. Se os químicos não botam a mão, as coisas não acontecem, né? E basicamente o objetivo dessa experiência era tentar detectar um fluido chamado éter. Havia uma teoria nessa época de que todo o espaço era preenchido com uma substância, com um fluido denominado de éter. Esse fluido seria um referencial absoluto para as leis da física, certo? Então tudo se moveria, ficaria em movimento, em repouso, etc., em relação ao éter. Seria um plano de fundo do universo. Bom,
Se esse éter ele é um fluido e a Terra gira numa velocidade muito grande, ela produziria um arrasto nesse fluido, né? Se tu estás dentro da água, por exemplo, tu gira, tu produz um arrasto em torno de ti desse fluido. E foi isso que o Michelson e o Morley foram tentar descobrir com essa experiência, né? Tentar verificar esse arrasto. O que eles verificaram foi, não tem arrasto nenhum, não tem éter, e de fato essa teoria foi descartada. Só que o experimento deles era tão preciso, pessoal, tão preciso, que ele era capaz de detectar essa relativa aproximação entre o movimento da Terra e a luz proveniente do Sol. A gente sabe que a luz do Sol ela viaja com uma velocidade c, que é a velocidade da luz no vácuo, né? E essa velocidade c ela é muito grande, ela vale 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, certo? Bom, quando a Terra está girando, eu esquematizei, né, a Terra girando, galera, nesse sentido, tanto faz, né? Mas a gente pode imaginar que aqui, ó, é o amanhecer, certo? E aqui é o entardecer. Esse ponto da Terra, a velocidade tangencia a trajetória, né? Ele está indo em direção ao Sol. E esse ponto aqui está fugindo, galera, do Sol, certo? Porque a velocidade está tangenciando a trajetória em cada ponto, né? Aqui está amanhecendo, meio-dia, né? Final da tarde aqui, certo? O que a gente imagina que vai acontecer com essas duas velocidades aqui, ó? Bom, elas estão indo uma na direção da outra? A gente imagina que elas vão se somar. Agora, a velocidade da luz, né? C. E o que a gente imagina com essas velocidades aqui? Bom, é como se a Terra estivesse fugindo da luz do Sol. Elas vão se subtrair, certo? Todavia, isso fazia todo sentido, né? Dada a relatividade de Galileu, dada a relatividade clássica, só que isso não foi obtido. O obtido foi a própria velocidade da luz para ambos os casos. E o que se verificou, galera, através de todos esses experimentos, foi que, de fato, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, quando a gente fala da luz. Por quê? Se eu estiver parado, a luz ela vai me alcançar. Se eu começar a fugir, a ir para outra direção, a gente imagina que a luz custa mais a me alcançar, né? Porque eu estou fugindo dela. Não. Ela vai se aproximar de mim com a mesma velocidade. E se eu for na direção da luz, a gente imagina que vai se alcançar mais fácil? Não, também. Ela vai se aproximar de mim com a mesma velocidade. Imaginem no mundo, galera, não relativístico, no caso, no mundo que a gente vive, em que nada tem uma velocidade próxima à velocidade da luz. Que loucura seria isso? Tu estás correndo atrás de uma pessoa e ela está parada, aí tu alcança ela. Se ela vem na tua direção, tu vai alcançar ela igual, não vai fazer diferença. Mas se ela foge de ti, tu também alcança ela do mesmo jeito, como se não mudasse nada. E é de fato isso que acontece com a luz, e isso é muito louco, certo? A relatividade, pessoal, ela foi desenvolvida no final do século XIX, início do século XX, e ela foi sintetizada de uma maneira simples por um físico chamado Albert Einstein, né? Ele não foi o principal desenvolvedor, o cara que inventou a relatividade ou criou a teoria do nada, certo? A gente tem às vezes essa coisa de colocar os nomes em evidência, mas existiram muitos outros físicos que, basicamente, a teoria já estava muito bem formulada quando era uma criança, né? Só que ele, galera, ele teve sim sua participação, ok? E acabou que ficou famoso, ele ficou famoso e outros físicos não. Mas uma das contribuições dele foi sintetizar essa teoria em dois postulados. Esses dois postulados, galera, são conhecidos, chamados hoje de postulados de Einstein da relatividade,
E para falar sobre eles, eu preciso primeiro esclarecer para vocês o que é um postulado, né? Um postulado é uma verdade absoluta. É aquilo que se crê sem contestar, certo? Toda teoria física, ou toda teoria da ciência, na verdade, ela deve partir de alguma coisa, certo? A nossa ciência, ela tenta provar as coisas a partir do fato de serem falseáveis, né? É interessante a gente estudar um pouco, falar sobre isso, sobre o método científico. Por exemplo, eu posso criar uma teoria e partir do princípio que todos os cachorros são brancos, certo? Como que eu posso verificar se a minha teoria está correta? Eu começo a analisar vários cachorros. Se passar um cachorro branco aqui, eu vou dizer, ó, um cachorro branco. Minha teoria está certa. Se passar mais um cachorro branco, eu vou dizer, tá vendo? Minha teoria está certa. Se a gente andar, for em um canil e todos os cachorros lá forem brancos, eu vou dizer, olha aí, ó, tem muita chance que minha teoria está certa. Até o dia que aparece um cachorro preto e eu vou dizer, ok, minha teoria não funciona sempre. Por que que ela não funciona sempre? E a gente vai tentar achar outra coisa que faça ela se encaixe ou que reformule do zero essa teoria. É mais ou menos o que aconteceu com a mecânica, né? A mecânica, ela funcionava muito bem. As leis de Newton funcionavam muito bem. Até que se começou a estudar buracos negros e planetas e coisas que não funcionavam tão bem com as leis de Newton. A partir de então, nós precisamos de uma teoria complementar, uma teoria mais avançada, mais abrangente, que é a teoria da relatividade. A teoria da relatividade ela também parte de um postulado, de dois postulados, na verdade. São eles: o primeiro, as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. Então a gente não tem leis da física específicas para esse caso, de dois carrinhos, ou para esse caso. As leis da física são as mesmas. Todavia, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer referencial, para todos os referenciais inerciais. E aí a gente mexe com uma coisinha, galera. Por quê? Se a velocidade da luz no vácuo ela é a mesma para qualquer referencial inercial, então posição e tempo não são. Porque se a velocidade é uma grandeza absoluta, que para qualquer referencial ela vai ser igual, posição e tempo são relativos. Certo? Então, as principais e talvez as mais famosas consequências da teoria da relatividade são justamente mudanças, galera, no comprimento e no tempo em diferentes referenciais, certo? Esses postulados, pessoal, eles até agora têm funcionado muito bem, né? Mais de 100 anos depois da formulação deles. E a princípio a gente não encontrou nenhum caso que isso não funcionasse, né? Vamos tratar agora dessas principais consequências dos postulados, que são a dilatação temporal e a contração do comprimento. A mais famosa e talvez mais interessante consequência da teoria da relatividade é a dilatação temporal. É o tempo passar diferente em referenciais diferentes. Para conseguir demonstrar isso para vocês, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Eu tenho um trem que está se movendo com uma certa velocidade v, muito alta, próxima da velocidade da luz. Esse trem tem o nosso bonequinho careca dentro, certo? Percebam que não são dois vagões, galera, é o mesmo vagão, só que passou um certo tempo, né? O vagão está aqui, aí ele vem para cá, e vem para cá, vem para cá. Ele está andando esse vagão, certo? Aqui fora tem o nosso bonequinho cabeludo olhando para aquele vagão, ok? Bom, nesse vagão tem uma lâmpada. E essa lâmpada é uma lâmpada mágica, que ela emite só um raio de luz. Quando o nosso bonequinho careca apertar o interruptor aqui, ó, ela vai mandar um raio de luz, certo? O que vai acontecer, gente? Quando ele apertou o interruptor aqui, ó, e essa lâmpada vai mandar um raio de luz, ele vai ver esse raio de luz fazer isso aqui, ó. Certo? Opa, fazer curva não. Ainda não, pelo menos.
certo? Imaginem que é a situação, galera. Eu estou dentro de um ônibus e eu deixo cair uma moeda. Eu vejo a moeda cair. A pessoa que está fora vê a moeda cair e ir para o lado ao mesmo tempo, né? Então, quando ele apertou o botão, esse cara viu a luz só fazer isso. Mas essa pessoa aqui não viu isso. Essa pessoa viu a luz, além de vir para cá, galera, ela também fazer isso aqui, ó. Então, isso aqui é o que o nosso bonequinho dentro, vou botar assim, né, para facilitar, dentro do trem viu, certo? Vou botar aqui pequenininho, mais fácil, vou botar aqui, ó. É o que o cara dentro do trem viu. Isso aqui, tá aqui pequenininho, ó, é o que o cara, né, o cabeludo fora do trem viu. O pequenininho, o de dentro viu isso aqui, o cara que tá fora do trem viu isso aqui, certo? Porque ele viu esse movimento relativo, essa composição de movimentos, perdão. Bom, vamos chamar de T0 o tempo que se passou dentro do trem e T o tempo que se passou fora do trem. A gente sabe, logicamente, que V é igual delta S sobre delta T, né? Delta X a gente está usando aqui, né? Deslocamento. Delta X sobre delta T, então delta X é igual V delta T. Façam essa análise primeiro para o cara que está dentro do trem. Delta X, o tanto que a luz andou, certo? É a velocidade da luz, C, vezes o cara que está dentro do trem, viu a luz andar, vou até botar assim, ó, delta X dentro. O cara que viu a luz andar, né, para ele passou um tempo T0. Agora, o cara que está fora do trem viu a luz fazer delta x para o cara que está fora do trem é igual à velocidade da luz, né? A luz. Só que para o cara que está fora do trem, para o cara que está fora do trem, o tempo que passou foi t. E agora talvez alguns de vocês já possam estar percebendo a loucura que aconteceu aqui. Qual é o segundo postulado da teoria da relatividade? A velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inercial. Só que, vocês conseguem perceber que esse cara aqui, ó, viu a luz andar mais do que esse aqui? Ou seja, o cara que está fora do trem, delta x para o cara que está fora do trem, é maior do que delta x para o cara que está dentro do trem? Todo mundo vê, ó, isso aqui é maior que isso aqui, não é? Isso não é obrigatoriamente maior que isso. Então, o cara que está fora do trem viu um delta x maior. Só que a velocidade da luz é a mesma para os dois. É a mesma, é o segundo postulado. Essa velocidade tem que ser igual para qualquer referencial inercial. Então, se isso é maior que isso, esse tempo é maior que esse. T é maior que T0. O tempo é diferente para o cara que está fora e para o cara que está dentro do trem. Mais especificamente, aqui passou 10 minutos, aqui passou 3. Ou, aqui se passaram 10 anos, aqui se passaram 3. O lance do paradoxo dos gêmeos, né? Tem dois gêmeos com a mesma idade, obviamente. Um sai para viajar, sei lá, numa nave espacial. Quando ele volta, ele viajou 5 anos. Quando ele volta, ele está com 25, por exemplo. Eles tinham 20 anos, o cara que voltou, viajou 5 anos, volta com 25. O irmão dele tem 40. Ou o teu
tá tu e o teu irmão com a mesma idade, 20 anos, são gêmeos. Teu irmão vai viajar, vai passar 20 anos, tu tem 40, mas ele volta, ele tem 27. Ele tá mais novo, de fato, galera. De fato, o tempo é diferente. E a gente que tá aqui, galera, vai passar mais tempo. João, então eu já sei a fórmula da juventude, eu vou comprar um avião e vou ficar dando voltas em torno da Terra. E aí eu vou viver para sempre. Cada vez que eu voltar aqui vai ter passado vários anos. O buraco é mais embaixo, né? Logicamente, você consegue imaginar que isso não faz sentido. Por quê? Se vocês olharem para cá, isso aqui, ó, é o tanto que o trem andou, não é? Daqui até aqui, é o tanto que o trem andou. Quem que está vendo o trem andar? Quem está fora do trem. Quem está dentro do trem nem sabe que o trem está andando. Se é quem está fora que o trem andar, o tanto que o trem andou, né? É a velocidade do trem vezes o tempo, mais esse tempo aqui, né? Ou seja, V vezes T. Isso aqui, ó, é o tanto que a luz andou para quem está fora. C vezes T. Isso aqui é o tanto que a luz andou para quem está dentro, C vezes T0. Você já deve ter ouvido falar no Teorema de Pitágoras. Esse é o quadrado mais esse é o quadrado. C ao quadrado, T ao quadrado é igual. C ao quadrado, T0 ao quadrado, mais V ao quadrado, T ao quadrado. Certo? Bom, vou fazer o seguinte. Vou jogar isso aqui lá para o outro lado. C ao quadrado, T ao quadrado, menos V ao quadrado, T ao quadrado, igual C ao quadrado, T0 ao quadrado. E agora eu vou colocar C ao quadrado, T ao quadrado em evidência. Vou colocar isso tudo em evidência. Vai ficar 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Igual C ao quadrado, T0 ao quadrado. Vocês devem dizer, João, o que aconteceu aqui? Multiplica esse vezes esse. Esse vezes 1 volta aqui, né? Esse vezes esse vai cortar C com C, vai ficar menos V ao quadrado, T ao quadrado. Vai voltar lá. Então está em evidência, ó. Esse vezes esse está esse vezes esse está aqui. Aí aqui a gente pode cancelar isso aqui, né? E ficar com T ao quadrado igual T0 ao quadrado, 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E, portanto, vai a raiz, né? T é igual. Aqui está o quadrado também. Agora aqui vai ficar uma raiz, né? Vai sobrar uma raiz aqui embaixo. 1 menos V. Vou colocar assim, ó. V sobre C ao quadrado, né? Tá os dois ao quadrado. 1 menos V sobre C ao quadrado. Essa é a equação da dilatação temporal. Isso aqui recebe um nome. Tempo próprio. Certo? A gente pode pensar o tempo próprio, vou botar aqui entre parênteses, ó. É o tempo que passa para o cara que está dentro da nave. Certo? E aqui é o tempo, às vezes aparece um tempo relativístico, né? Vou só colocar assim, né? Facilitar a nossa vida. É o tempo para o cara que estaria fora da nave, fora do trem. Agora vamos analisar. Por que o plano de... O plano, galera, de
de entrar no avião e ficar o resto da vida lá para ficar mais novo e tal, não funciona. Bem fácil. Tu entra no avião. Na melhor das hipóteses, esse avião vai viajar com uns 300 metros por segundo. Isso é muito rápido, né? Dá 900 e poucos quilômetros por hora. Uma velocidade de um avião, certo? De um avião bem rápido, viajando com velocidade de cruzeiro, assim. Então, 300 é a velocidade do avião, que é uma coisa bem rápida, né? E aí tu vai dividir por 300 milhões, que é a velocidade da luz. E isso vai dar 0,0000001. Aí tu vai elevar esse 0,0000001 ao quadrado. E vai dar 0,0000000, muitos zeros, 1. 1 menos 0, porque 0,00 é 1. Raiz de 1 é 1, t igual t0. Então tu não vai perceber diferença nenhuma, galera. Tu precisaria ficar a tua vida toda para ganhar bilhésimos, centésimos, sei lá, milionésimos de segundo de juventude, certo? Ah, eu quero voltar aqui, tá todo mundo velho. Realmente, vai ter passado nada. Eita, acabei com a aula agora. Vai ter passado, galera, nada de diferença. A diferença é muito pequena. Por que que a diferença é tão pequena? Porque qualquer coisa que o homem já tenha construído tem uma velocidade muito, muito, muito pequena em relação à velocidade da luz, certo? Então, a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. A gente não chega nem em 10 na 3 metros por segundo, certo? Nem perto da velocidade da luz. Então, logicamente, não funciona. Para a tecnologia atual, não funciona, pessoal. Não dá de entrar no avião e achar que vai ficar mais jovem que todo mundo, certo? Porque a gente não tem velocidade para isso. Só que esse efeito de fato ocorre. Existe uma forma, galera, que às vezes aparece essa equação de maneira simplificada, que é assim, ó. T igual gama vezes T0. Só assim. É a mesma equação, logicamente, né? Só uma forma simples de escrever, chamando toda aquela parte ali, 1 sobre aquela raiz de fator de Lorentz. Então, esse gama é o fator de Lorentz e ele vale, logicamente, 1 menos V sobre C ao quadrado. Certo? Então, ao invés de calcular tudo aquilo, tu pode ou calcular isso e depois colocar aqui, né? Ou às vezes ele te dá esse fator de Lorentz para não ter tanta conta, certo? Outra consequência, além da dilatação temporal, galera, é a contração do comprimento. Eu não vou fazer a dedução inteira, né, para que a gente não fique a aula toda deduzindo, porque a gente já deduziu a primeira, mas seria basicamente tu fazer uma relação, galera, tendo esses tempos, né, fazer uma relação com os comprimentos, né, com o delta S, delta X. Aqui a gente costuma usar a letra L, tá, para falar do comprimento. Seria o comprimento daquele trem. Aconteceria isso aqui, ó, certo? L é igual L0 vezes V sobre C ao quadrado, raiz Não, peraí, eu viajei. Botei a mesma equação de antes, é a contração do comprimento. Foi só para ver se vocês estavam ligados.
Deu, né? Na sala de aula essas coisas passam batido, né? Aqui vai ficar gravado. Oh, o professor Tanso ali, olha o negócio. Bom, galera, tá aqui. Então, esse L0 seria o comprimento de repouso, né? Comprimento de repouso. Certo? E isso aqui seria um comprimento relativístico. Comprimento relativístico. Então, o que acontece? Tens um trem lá de 100 metros, uma nave de 100 metros, se ela começa a se aproximar da velocidade da luz, ela contrai, galera. Ocorre, de fato, uma contração no comprimento, no sentido da velocidade, né? Então, a altura e a largura não mudam. Só no sentido dessa velocidade relativística. Quando eu falar em relativística, eu estou falando de uma velocidade próxima da luz, tá? Ocorre essa contração no comprimento. Então, isso aqui é sempre... Na direção seria mais correto, né? Na direção da velocidade. Então, na direção de V. Certo? Vamos à sequência. A velocidades relativísticas, além do tempo e do comprimento, a massa também sofre uma alteração, certo? Então, a massa de repouso, certo? Com um zerinho ali, né, é a massa de repouso. Com uma velocidade relativística, né, com uma velocidade muito alta, nós vamos ter uma alteração dessa massa, tendo uma massa relativística também, pessoal. Observem que, novamente, a gente pode escrever essa equação com a forma m igual gama m0, né? Bom, talvez uma das equações mais famosas da relatividade seja a equivalência entre massa e energia. Isso é de fato muito louco, pessoal. Pensar que massa e energia são conceitos iguais, certo? Ou melhor, eles têm uma equivalência. A massa tem uma energia correspondente, né? Iguais, eu acho que eu forcei um pouco com a palavra. Mas, de fato, existe uma relação direta entre massa e energia, dado que a velocidade da luz é uma constante, certo? E qualquer ganho ou decréscimo de energia é porque está implicando em ganho ou decréscimo de massa. Portanto, se eu quiser imaginar, pessoal, de forma relativística, quanto de energia um corpo ganhou, eu posso pensar que essa energia cinética, né, é a energia relativística, a uma velocidade muito alta, menos a energia de repouso. E logo, essa energia cinética relativística vai ser mc ao quadrado menos m0 c ao quadrado, certo? Só que a gente sabe que o m é gama m0. E, portanto, a energia cinética vai ser gama vezes m0 vezes c ao quadrado menos m0 c ao quadrado. M0, massa de repouso, né? E com isso, escrever que a energia cinética relativística, pessoal, é m0 gama, m0 gama não, m0 c ao quadrado, botando o m0 c ao quadrado em evidência, gama menos 1. Essa é a energia cinética relativística do corpo, a energia que ele ganha quando ele se aproxima da velocidade da luz. Se a energia, galera, ela for um pouco menor, ou melhor, muito menor, né? Muito menor que a velocidade da luz, a gente vai ter uma equação que se aproxima de mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética clássica, a energia cinética que vocês estudam lá na mecânica, certo? Aqui é a energia cinética relativística, ou seja, para uma velocidade próxima à velocidade da luz. Lembrando, né, que quando eu estou falando de energia aqui, galera, eu não estou colocando as unidades e tal, mas eu imagino que vocês saibam que energia, a unidade, né, é joule. Massa aqui no sistema internacional é em quilos, certo? Bom, agora uma pequena pincelada, né, galera, só para que vocês entendam o que significa a relatividade geral, a relatividade restrita.
trata dos referenciais inerciais, a relatividade geral trata dos referenciais acelerados. Ela fala sobre gravidade, certo? Percebam que ficou uma lacuna na relatividade restrita, pessoal, que é, se E é igual a mc ao quadrado, galera, para que um corpo chegue na velocidade da luz, pessoal, ele teria que ter uma massa, ele teria que chegar a uma massa infinita. A massa, quando um corpo se aproxima da velocidade da luz, a massa dele tende ao infinito, né? Porque isso aqui tende a zero, certo? Fica 1 aqui, 1 menos 1 é zero. Isso quer dizer que para chegar na velocidade da luz, a massa tende ao infinito e, portanto, a energia tende ao infinito. Por isso dizemos que a velocidade da luz é uma velocidade limite. Nada pode ser acelerado até a velocidade da luz, porque eu precisaria de uma energia infinita para tal, certo? Nem toda a energia do universo seria capaz de pegar um corpo com massa e acelerá-lo até a velocidade da luz. Todavia, quando Newton colocou lá a lei da gravitação, ele falou que os planetas, as estrelas, os corpos se atraem através de forças, certo? Então, por exemplo, o Sol atrai a Terra através de uma força. E, portanto, se o Sol sumir, essa força desaparece. E, na mesma hora, a Terra para de ter ação do campo gravitacional do Sol. Só que, na mesma hora, não é possível para esse caso. Porque se a luz, que é a coisa mais rápida da natureza, leva 8 minutos para vir do Sol até a Terra, essa interação gravitacional não pode ser instantânea, certo? E por isso, a teoria de relatividade ela foi, não vou dizer modificada, né? Ela foi ampliada, partindo de um princípio básico, né, que é o princípio da equivalência, o qual diz que um campo gravitacional é equivalente ao referencial acelerado, ou seja, estamos aqui na Terra, sujeitos a uma aceleração gravitacional de 9,81 metros por segundo ao quadrado apontando para baixo. Se eu tivesse no meio do espaço em uma nave com aceleração de 9,81 metros por segundo ao quadrado, eu teria a mesma sensação de gravidade, certo? A gente não consegue distinguir o referencial acelerado do campo gravitacional. E a gravidade, ela é, na verdade, pessoal, uma deformação no tecido espaço-tempo, aquele exemplo clássico. O que é a gravidade? Imaginem que a gente tem o espaço como sendo uma cama elástica e tu coloca uma melancia no meio. Ele vai deformar e se tu jogar uma bolinha de gude, né, ela vai rodar, ela vai ser atraída por essa melancia que está no meio. Seria equivalente à Terra e o Sol, por exemplo, numa analogia muito simplificada, pessoal. Por que muito simplificada? Porque é espaço e tempo, né? O tempo ele também se distorce. Isso é bem representado naquele filme Interestelar, certo? O tempo, de fato, ele fica dilatado quando a gente tem um maior campo gravitacional. Daí o cara tá lá na nave, ele vai para o planeta, fica 1 hora e quando ele volta passou 20 anos na nave, certo? Porque ele foi para o planeta próximo a um buraco negro e tal, onde o tempo era mais dilatado. A NASA consegue fazer esse tipo de detecção, galera, de diferença no tempo do primeiro para o último andar do seu prédio, por exemplo. Os satélites GPS, como o tempo, galera, passa diferente para eles, eles têm que ser calibrados a partir dessa teoria, né, a partir desses cálculos de relatividade, porque senão eles iriam perder a capacidade de te dar a localização correta, né, o tempo, devido a essa diferença de tempo entre o tempo aqui e lá no satélite, certo? A ação da gravidade. Então, a gravidade é uma deformação no espaço-tempo. Seria tipo, isto é a Terra, tem um certo campo gravitacional em torno, o Sol é isso aqui. O que seria o buraco negro? Seria como se fosse um furo no espaço-tempo, galera. Ou uma densidade, galera, uma massa tão grande que a deformação é tão grande que para escapar, né, precisaria de uma velocidade maior que a da luz. Então a luz ela chega aqui, ó, ela passa. Ela chega aqui, ó, ela passa. Agora ela chega aqui, ó, que ela não consegue escapar mais. A velocidade teria que ser maior que a velocidade da luz para escapar dessa ação gravitacional, certo? Por isso o buraco negro, porque ele não emite nenhuma luz. Beleza? João, então a luz faz curva? Sim, porque o espaço ele não é euclidiano aqui, né, galera?
Então, o espaço está curvado, então, de fato, a luz vai fazer curva junto com o espaço, certo? Porque a gente estudou lá em ótica que a luz se propaga obrigatoriamente em linha reta, né? Enfim, eu estava falando da questão da Terra e do Sol, pessoal. Imagina então que quando se o Sol sumisse, levariam 8 minutos para essa gravidade chegar até lá, até a Terra, ou seja, para a gente saber que o Sol sumiu. Essa gravidade se propagando no espaço é o que a gente chama de onda gravitacional, a qual Einstein previu no início do século XX e em 2017 foi detectada pela primeira vez, certo? Bom, de uma forma bem simples, né, a gente falou sobre os conceitos bem básicos de teoria da relatividade restrita e geral, mas acho que é o necessário para que vocês precisam saber aqui, né, nesse curso, galera. Uma noção básica de que isso existe, certo? Então, um forte abraço, essa foi a nossa aula de hoje. Valeu e até mais.